Bom, esse livrinho, primeiro eu vou falar que ele engana, né? Ele é bem fininho, ele é lindo, ele tem uma estética gostosa, agradável de ler, mas ele é denso. Então, eu vou falar que a gente vai com calma, né? A gente vai com calma. É, esse livro, ele faz pouco tempo que foi lançado, é da Luciana Salum, e só para a gente contextualizar um pouco, né? Ele vai trabalhar a partir dos elementos do texto do Seminário da Carta Roubada, né? E o Seminário da Carta Roubada foi o texto que o Lacan escolheu para dar abertura nos escritos. Então, a gente já tem que é um texto importante, mas ele dá uma assustada ali. Se a gente pega os escritos para ler, né, de forma ali na ordem como os textos se apresentam, se deparar logo com a carta roubada, com esse seminário, que traz umas noções ali de estrutura simbólica, do repartitório, traz algumas noções sobre o acaso, então já dá uma certa assustada. E eu acredito que Lacan ele faz as coisas ali, não dá ponto sem nó, né? Ele faz com uma certa intencionalidade. Então, é um texto muito importante, mas ele tem algumas dificuldades. Então, esse livro da Luciana Salum, ele vem quase como uma chave de leitura para a gente poder entender melhor o seminário, né? E se a gente volta um pouquinho, né? O seminário é sobre um texto do Edgar Allan Poe. Ele é um texto de 1844, que é esse texto da Carta Roubada, né? Então envolve ali todo um mistério sobre esse roubo dessa carta e que o detetive vai tentando investigar, entender o que tinha acontecido ali. E o Lacan usa isso para mostrar um pouco mais da estrutura do inconsciente, da estrutura simbólica que está operando ali. Então, é fundamental a gente ler o texto, né? E aí eu falo, né, de leituras preliminares. Alguém comentou lá no grupo que fazia já fez, né, participou de um estudo literário sobre a carta roubada. Então, é interessante a gente entender, ler esse texto antes. Aqui nós vamos contextualizar, vamos falar sobre o texto, mas são textos assim importantes para a gente conhecer em algum momento. Coloquem aí na listinha infinita de leitura de vocês. Tanto o texto do Edgar Allan Poe, da Carta Roubada, quanto o seminário do Lacan, que está nos escritos, é o primeiro texto dos escritos. Então, aqui é quase como se a gente estivesse sendo convidados pela Luciana para poder adentrar nessa temática. E eu só vou lembrem de deixar o microfone no mudo para não atrapalhar o áudio. Mas fiquem à vontade para me interromper na hora que vocês quiserem. Não sei se eu vou conseguir ficar atento ao chat, mas levanta a mão ou fala. Aqui a ideia é que a gente faça mais livre mesmo, mais fluido. Vou fazendo umas pausas também, mas fiquem à vontade. E não precisa ser só, ai, porque eu tenho uma dúvida com relação a isso. Pode ser um comentário, pode ser algo que vocês tenham lembrado que tenha relação com aquilo, pode ser uma sugestão de um texto que vocês tenham pensado. Então, a gente está aqui para ir construindo mesmo esse percurso pelo texto, né? Então, se a gente for pensar, né? A Luciana, ela tem uma didática muito grande, tanto na transmissão oral dela, quanto na transmissão escrita. E isso nos ajuda muito. Ela tem uma forma de se expressar que vai introduzindo os conceitos aos poucos e de forma clara. Então, dá uma ajudada. Acaba sendo um recurso ali que ela tem bastante interessante. Tem dois podcasts que ela participou. Um foi o da Gabi Moura, do Psicanálise Maceió, e o outro foi o da Mari Anconi. E em ambos ela conversou um pouquinho sobre o processo de escrita do livro, sobre um pouquinho do percurso, da trajetória dela, dessa escrita, né? Como a gente tenta ali transmitir algo também passando pelos nossos próprios caminhos da psicanálise. Então é bem interessante aí, o pessoal que gosta dos podcasts, sugiro aí escutar os dois, acho que é bem interessante. Bom, então indo para o texto propriamente dito. Como eu conversei no comecinho, nem todo mundo estava aqui. A gente vai acompanhando a leitura e discutindo aos poucos.
Quando a gente chegar nas partes mais densas e que tem uns esquemas sobre o repartitório, eu vou trazer aqui em slide, que aí a gente consegue acompanhar também, mesmo quem não esteja com o livro. Então, a gente começa o livro na página 9, que é na apresentação. E quem fez a apresentação foi a Michele Romã Faria, que é outra pessoa também que tem uma transmissão assim incrível, tanto oral quanto escrita. Então, são duas sugestões aí imprescindíveis para a gente conhecer ao longo da nossa formação. E aí, a Michelle já começa com os dois pés na porta, né? Ela começa com o significante representa o sujeito para outro significante. É a primeira frase do livro. A gente já tem aqui, então, conceito de sujeito, conceito de significante. Ela traz aqui essa frase como, né, o Lacan a apresenta, e ele vai apresentar ela em vários momentos diferentes, em vários formatos diferentes. E é claro que, ao longo de toda uma trajetória de ensino, algumas coisas ele foi modificando, ou dando um pouquinho mais de ênfase, ou deixando de falar um pouco, mas essa essência do que é o significante, do que é o sujeito, é uma coisa que ele mantém ali ao longo da obra toda dele, né? Então, ela traz, né? É com essa frase que Lacan consolida o uso do algoritmo saussuriano, né? De significante e significado, para definir a estrutura de linguagem do inconsciente que marca seu retorno a Freud. E aí vai trazer uma citação que está na instância da letra. Essa citação agora é a do Lacan. O fato é que o algoritmo, significante sobre o significado, se dele só pudéssemos retirar a noção do paralelismo de seus termos superior e inferior, cada qual considerado apenas em sua globalidade, permaneceria como o signo enigmático de um mistério total. Evidentemente, não é o caso. Então, quando ele fala desse termo superior, termo inferior, é porque isso é uma fração, né? É o S maiúsculo, aquele risquinho da fração e o S minúsculo. E o que isso vai dizer para a gente? Que há uma primazia do significante sobre o significado. Então, é mais importante o significante e a sua articulação do que o significado que já vai vir ali, às vezes, prontinho. A gente não compra muito esse significado pronto, porque cada vez que se mudam os significantes, então se fazem novas articulações, a gente vai ter um novo sujeito. Então, a gente já tem aqui também que o sujeito com o qual a gente trabalha na psicanálise não é um sujeito estático, né? Ele é dinâmico. Ele não vai ser sempre o mesmo. Ele vai estar sempre expresso a partir de uma relação entre significantes. Então, se a gente muda os significantes, muda o sujeito. E essa eu acho que é uma das coisas mais bonitas assim de um processo analítico, porque se a gente tem essa possibilidade de articular os significantes de formas diferentes e com isso produzir um novo sujeito, a gente tem a possibilidade de desamarrar de alguns sofrimentos. Porque quando alguém chega para a gente, né, vai trazer uma fala. E essa fala vai ser sobre um sofrimento advindo da linguagem. É claro que os sofrimentos, eles vão esbarrar nos fatos de realidade, mas em uma análise... Peraí, tá dando eco. Ai, pronto. Em uma análise, a gente vai conseguir trabalhar com esse sofrimento que tem estrutura de linguagem, porque nele a gente consegue mexer. E aí, às vezes, a pessoa pergunta: Nossa, mas se não vai mexer na realidade dos fatos, de que adianta, então? Acho que todos que já passaram aqui por um processo de análise sabem que, às vezes, não muda nada e muda tudo, né? Eu acho que essa é uma das coisas principais, assim, nos processos analíticos. Pode implicar, consequentemente, mudanças na realidade, mas o fato de a gente conseguir fazer uma mudança discursiva e isso poder apaziguar um sofrimento é uma das coisas mais bonitas que um processo analítico pode fazer. Então, para a gente entender também com o que a gente atua. Senão, a gente vai comer bola e ficar tentando atuar nos fatos da realidade. E vai quebrar a cabeça, porque não é isso. A gente não tem material para trabalhar com isso.
né? E eu gosto de pegar um exemplo mais extremo, que é, por exemplo, o exemplo da morte, porque de fato é um fato de realidade absolutamente imutável. Então, como que a gente muda uma realidade de uma perda, por exemplo, de um luto, de um processo de perda? Não tem como voltar essa pessoa. A gente não atua aí. E aí eu dou esse exemplo extremo porque fica mais claro ainda de que não é nessa realidade que a gente atua. Mas a gente consegue mudar a relação do sujeito com a linguagem, com esse sofrimento estruturado como uma linguagem, podendo ressignificar esse processo de perda, de luto. Então, tem muitas camadas ali para a gente poder trabalhar, mudando esses fatos discursivos e apaziguando sofrimentos. Então, a gente não precisa necessariamente intervir lá na realidade dos fatos, na realidade factual, mas na realidade discursiva. E isso é bastante, né? Então, a gente entender o nosso limite teórico, técnico, e ele já dá aí um bom trabalho para a gente. E essa formação, né, que o significante representa o sujeito para outro significante, aqui ele traz uma citação da instância da letra. E aí eu peguei uma outra que está lá no seminário 23, para a gente ver como que isso acompanha o ensino de Lacan. Então, não é uma coisa que ele muda ou que ele deixa de falar. Isso é uma coisa bem significativa. Então, a instância da letra, eu acho que é de 45, e aí a gente vai lá para o seminário 23. Esse trecho que eu tô falando está na página 24. E ele traz assim: porque o sujeito é o que um significante representa para um outro significante. Ele está apresentando uma outra forma ali de apresentar essa relação entre sujeito e significante, mas a essência, a ideia é a mesma. Então, temos necessidade, por sua insistência, de mostrar que no sintoma, um desses dois significantes tem seu suporte no simbólico. Então, aqui ele já traz também essa noção de significante, sujeito, e agora ele está falando em sintoma e suporte no simbólico. E esse suporte no simbólico é uma coisa que a Luciana trabalha bastante aqui no texto, né? A gente vai ver bastante essa formação, né? Então, a gente já tem, por exemplo, também que o sintoma, ele se relaciona com a linguagem, ele também se estrutura enquanto uma linguagem. Então, continuando no texto. Lacan verá nesse algoritmo que merece ser atribuído a Ferdinand Saussure, embora não se reduza estritamente a essa forma, em nenhum dos numerosos esquemas em que aparece na impressão das diversas aulas dos três cursos, nos anos de 1906 a 7, 8 a 9 e 10 a 11, né, que está na essência da letra. A explicação para a relação entre sintoma e linguagem revelada pela descoberta freudiana do inconsciente. E aqui cabe a gente fazer um parênteses para contextualizar. Então, no seminário da carta roubada, o Lacan está falando para vários pós-freudianos ali. Então, algumas das coisas que ele vai colocando no texto é para diferenciar aquele inconsciente mais freudiano, como Freud ia propor, aquilo que está subjacente, aquilo que está escondido, e aí ele vai contrapor com as formulações dele do inconsciente, de um inconsciente estruturado como linguagem, e que estaria não necessariamente mais na superfície, mas não estaria lá nas profundezas do sujeito, como os pós-freudianos foram continuando ali, algo que o próprio Freud formulou. Então, tem uma marca de uma diferença teórica ali do que o Freud estabeleceu como inconsciente e que o Lacan vai estabelecer como inconsciente. Por isso que aqui ele coloca, né, essa descoberta freudiana do inconsciente. É aquela metáfora do iceberg, que vai ter só uma pontinha fora e todo o restante vai estar ali por baixo, né, escondido. E o analista ia precisar, né, trabalhar com esse quase que um repositório de memórias e lembranças e traumas para poder ter acesso ali ao inconsciente. E com Lacan não, né? Ele vai colocar isso como essa produção do efeito significante, né? Então, a articulação significante produzindo sujeito, o sintoma enquanto uma estrutura de linguagem, e aí ele já vai demarcando também essas diferenças.
Mas eu sempre gosto de falar de uma forma muito política, né? O Lacan ele não faz um rompimento ali com o Freud, né? Ele vai sempre meio que caminhando junto, colocando as diferenças na sua teoria, mas ele não faz uma ruptura, uma cisão dessa diferença, né? Mesmo quando ele vai falar no seminário de Caracas, que ele fala, né? Os seus três, né? E os meus três. Então, os três de Freud, né? O id, o ego, o superego, os três de Lacan, real, simbólico, imaginário. Então, se ele fala, né? Ó, eu sou freudiano, mas esses três registros freudianos não são os mesmos que o meu. Ele está dizendo que é freudiano? Então, tem algo ali dessa releitura que ele faz, que é em reafirmar alguns pontos da teoria, mas também de marcando algumas diferenças conceituais. E essa do inconsciente é uma das principais, né? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Bom, então, continuando no texto, né? Para Lacan, o método psicanalítico da associação livre, muito entre aspas, a gente ainda vai falar sobre isso, mostra a dimensão significante do sintoma, com sua primazia e sua independência com relação ao significado. E aí ele traz mais uma citação da instância da letra. O que essa estrutura da cadeia significante revela é a possibilidade que eu tenho, justamente na medida em que sua língua me é comum com outros sujeitos, isto é, em que essa língua existe, de me servir dela para expressar algo completamente diferente do que ela diz. Então, tem algo que se expressa, tem algo que é enunciado, mas tem algo que vem enquanto enunciação. Tem algo que há um dito, mas que vem um dizer por trás desse dito. Então, essa ambiguidade que está o tempo inteiro operando numa análise, é isso que a gente trabalha, né? E aí, para a gente pensar, né, nessa relação que ele traz, né, ele fala bastante do sintoma, é, com o significante, com o sujeito, ele vai falar na continuação que a busca do sentido enigmático do sintoma tem como ponto de partida essa dimensão significante, na qual um sintoma pode significar qualquer coisa. A separação significante-significado do algoritmo sussiriano. Embora não uma coisa qualquer, o sentido do sintoma surge a partir da associação livre, como efeito metafórico de sentido, revelando que a associação só é livre em aparência, que os significantes se articulam encadeados. Por isso que eu ressaltei que a associação livre estava entre aspas. Então, tem algo ali desse livre que não é tão livre, que ele vai obedecer a uma regra, a uma estrutura dessa cadeia simbólica, dessa cadeia do significante. E quando ele fala dessa busca enigmática do sintoma, tem um texto que fala bem sobre isso, que está nos escritos. Eu até recomendo a leitura também. O nome do texto é Do Sujeito, Enfim, em Questão. E eu trouxe uma citação de lá, da página 235. E ela diz assim: o sintoma só é interpretado na ordem do significante. O significante só tem sentido por sua relação com outro significante. É nessa articulação que reside a verdade do sintoma. Então, um sintoma que chega já muito atrelado ao significado, não é dele que a gente, não é com ele que a gente vai trabalhar. Por quê? E aí, abrindo um parênteses aqui, mas que é importante. Quando a gente fala em corte, né, às vezes a primeira coisa que vem na cabeça do mais comum é dessa interrupção de uma sessão. Por exemplo, eu fiz um corte. Mas, na verdade, o corte, o Lacan coloca que o corte mais eficaz é aquele que vai separar significante do significado. Olha que interessante. Então, quando a gente faz um corte analítico, a gente não está encerrando sessão, a gente não está, né, nada nesse sentido. A gente está separando significante de significado. Quando essa formação vem prontinha, por exemplo, estou angustiada porque meu cachorro fugiu.
Primeiro a gente tem que seccionar, separar e entender qual que é a relação que vai operar ali. Como que esses termos significantes vão estar articulados, atribuindo ali algum sentido a esse sintoma. E fica mais claro quando a gente pensa, por exemplo, na questão do... o sintoma analítico a gente já sabe que é diferente do sintoma psiquiátrico, por exemplo. Mas para a gente ter uma ideia mais ou menos também de como isso funciona, eu tenho um exemplo da medicina que me ajudou a pensar nesse campo, que tem a ver com sintoma físico mesmo. Então, uma vez uma situação estava num plantão, eu até escrevi sobre isso depois, assim, eu acho que tudo que eu vivencio acaba me servindo como material de elaboração pela escrita, né? Então, chegou uma paciente com sintoma de dor no peito, dor torácica. Então, uma emergência, a gente não tem muito tempo para ficar, não tô lá como psicanalista, né? Não tô lá perguntando, será que esse sintoma é articulado como uma linguagem? Não, é uma emergência. Então, dor no peito é igual a pedir eletro, pedir enzimas cardíacas, fazer todo o protocolo da emergência. E aí, nessa situação, tudo isso foi feito, né? E aí, no segundo momento, então eu tinha um pouco mais de tempo para escutar essa paciente. E aí eu falando, né, dona fulana, veio tudo normal nos seus exames, né, o seu eletro tá normal, suas enzimas do coração estão normais. O que está acontecendo ali quando você sentiu, né, essa dor no peito? O que você estava fazendo? E aí ela falou, eu estava olhando umas melancias e começou a chorar. Dor no peito, melancia, qual que é a relação entre isso? E aí eu perguntei, né, mas e essas melancias que mexeram tanto com você? E ela começou a falar da saudade que ela tava da terra dela, da cidade dela, que lá ela tinha um pedacinho de terra para plantar e que agora ela tava nessa situação em São Paulo e os filhos não deixavam ela voltar porque o melhor para ela era ser cuidada pelos filhos. Então, dor no peito, melancia, chegou num saudade de casa, chegou numa questão de ter autonomia nos próprios cuidados. Então, é claro que ali não é uma análise, eu estou trazendo esse exemplo puramente didático, mas para a gente entender como essas articulações elas vão sendo construídas. E primeiro a gente tem que ir separando, né, aquilo que às vezes vem muito pronto. Porque o que que vem o pronto? Dor no peito e infarto. Quando a gente separa isso, a gente tem melancia. Dor no peito e melancia. O que que a gente tem aí? Dor no peito, melancia, saudade de casa. Então, o sujeito do inconsciente, ele vai emergir entre essas articulações significantes. Então, o sujeito não está nem aqui nem lá. Ele está nesse entre. Então, ele está ali, né? Entre a dor no peito e as melancias, entre as melancias e a memória de casa, entre a memória de casa e não tá podendo retornar porque os filhos acham que é melhor ela ficar ali para os cuidados. Deu para entender mais ou menos como isso vai se desencadeando? Né? E aí, assim, para a gente vão chegar os mais diversos desses sintomas, desde o eu estou deprimido, estou ansiosa, ou estou me sentindo sozinha, estou passando por uma mudança de cidade, de estado, de país. Então, a gente precisa ir não pela via do óbvio dessas coisas. Então, a gente precisa fazer cortes. Fazer cortes como? Não interrompendo sessão e deixando no vazio da significação, mas separando esse significante desse significado. Porque só assim a gente vai conseguir colocar outro significante particular e ter sujeito e dar condução a isso tudo. Tudo bem até aqui? Joia. Então, continuando no texto. Agora está na próxima página. O algoritmo de Saussure será, assim, o ponto de partida da hipótese da cadeia significante, que sustenta a operação do psicanalista. Hipótese de que o sujeito do inconsciente, ou em termos freudianos, o desejo inconsciente, é efeito da cadeia, efeito metafórico de sentido, de significação, representado por um significante
para outro significante. Aqui um pouquinho do que a gente falou já, né? Então, a operação do psicanalista, a nossa operação, é a partir da cadeia significante, dessa separação e desse efeito da cadeia. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre efeito metonímico, efeito metafórico, mas para a gente entender que na metáfora sempre quando a gente vai fazer uma interpretação, por exemplo, ou uma metáfora para advir um sentido novo. Então, a metonímia é aquilo que vai deslizando. Então, vai mudando o significante, né? Vai substituindo um pelo outro, mas a gente está no mesmo campo. A metáfora é a possibilidade da gente adquirir um sentido novo. Um exemplo para a gente pensar. É uma fala que surja para a gente numa análise como, deixa eu pensar. Meu pai foi embora. E esse meu pai foi embora, depois pode surgir como esse foi embora, como morreu. Ir embora é diferente de morrer. Ou ele pode surgir como um foi embora de ele me abandonou. Ir embora também é diferente de abandonar, também é diferente de morrer. Agora, se ele morreu, como é que se deu essa questão desse abandono? Ah, é porque meu pai tinha diabetes e comia muito doce. Então, eu acho que ele foi ali acabando com a própria saúde. E aí, olha a coisa, né? De que esse pai que primeiro parecia que só tinha ido embora, esse foi embora, foi um morreu, esse morreu, foi um me abandonou, esse morreu desdobra também para quase que um se matou. Então, ele sabia que não podia comer doce e comia, caindo num campo de significação quase de que meu pai preferiu a morte do que a família. Então, um foi embora, para um morreu, para um se matou, para um me abandonou. Então, tudo isso são deslizamentos metonímicos da cadeia. E quando a gente pensa ali em uma intervenção em que faça uma outra amarra para isso, por exemplo, mas diabetes é uma doença crônica, né? Não a intervenção nesse sentido, mas apontar um outro sentido ali, de que não houve necessariamente essa relação que está sendo criada. Será que tem outra possibilidade? Né? A possibilidade ali de uma dificuldade de controle dessa doença é uma possibilidade diferente. Porque aí talvez não é ele me abandonou. Pode ser ele não cuidou da saúde, né? Ele privilegiou outras coisas com relação à saúde, né? Esse outro é uma consequência. Senão, dependendo de como isso é articulado no discurso do sujeito, fica parecendo, então, por exemplo, que o pai fez isso para não estar com a família. E isso gera o sofrimento. Independente do desfecho da história, é como é narrado. E a gente sofre pela narrativa que a gente constrói, a narrativa que a gente tem dos fatos. Então, se a gente tem a possibilidade de, metaforicamente, mudar essa narrativa, a gente tem a possibilidade de mexer no sofrimento. E aí ele vai continuar, a Luciana não, a Michelle, né? Vai continuar falando um pouquinho disso aqui. A análise não visa, portanto, o significado último do sintoma, essa dimensão do signo que mantém fechada a relação significante-significado, ao estilo das simbologias que enchem as páginas dos dicionários de sonhos, mas um efeito de significação que se produz entre os significantes da cadeia. A direção do tratamento não é de fechamento, mas de abertura de sentido. Não está do lado do significado, mas da significação, por meio da qual se produz o esvaziamento de sentido, que desaliena o sujeito de suas determinações significantes. Não está o significado, mas o não sentido no horizonte da análise. Por que esse pedacinho é importante? Porque senão a gente fica achando assim, né, fui para análise, levei uma questão, agora eu entendi. Tá resolvido então, né? Entendi, cheguei ao significado. Gente, iludidos, né? Aí que começa o verdadeiro trabalho. Então,
ter esse conhecimento ou adquirir um significado não é amarrar esse novo significado. Pronto, agora é isso, né? Tem uma articulação que foi mais ou menos nesse sentido de, então agora eu entendo porque eu busquei todos esses caminhos na minha vida, porque eu acho que tem que ir pelo caminho mais difícil. Isso resolve o meu problema de ir por caminhos difíceis? Não. Às vezes é justamente a falta de possibilidades, né? Como tem aqui, né? Algo que fecha, algo que ele colocou aqui, cadê? Mantém fechada, que dá um efeito. Então, assim, então eu vou continuar indo pelos caminhos difíceis. Agora eu sei pelo menos por que que eu faço. Não adianta, né? Então por que que só tem esse caminho? Não tem problema ir pelos caminhos difíceis, mas é a falta de possibilidades, né? Pá, vai pelo fácil, vai pelo difícil, vai pelo médio, vai independente do se é difícil ou não, mas vai orientado por alguma coisa, alguma questão do desejo, enfim. Mas então a gente está sempre tentando fazer abertura discursiva e não fechamento. Se a gente pensa, por exemplo, em neurose obsessiva, é um discurso fechado. Ele chega já pra gente muito fechado. E aí, às vezes, nas supervisões, parece assim: nossa, mas eu não consigo abrir de jeito nenhum. Ou a pessoa não dá nenhuma abertura. E de fato, né? Não é a pessoa, é a estrutura que não dá abertura pra gente. Ela é estruturalmente assim. Então, é a análise que vai promover essas aberturas, que vai promover essas separações entre significante e significado, que vai promover essas aberturas discursivas. Então, se esse discurso ele se apresenta para a gente todo fechado e não há um analista ali intervindo, isso vai ad infinito, né? No mesmo ciclo de repetições, sem que haja uma separação disso, sem que haja uma possibilidade de novos sentidos. Tamires, diga. Você falou isso, eu me lembrei de algum comentário que eu vi num vídeo essa semana, não sei se foi da Fernanda Samico, que falava assim, a pessoa comentou assim no vídeo, então se eu ficar uma semana conversando comigo mesmo, falando sobre minha vida sozinho comigo mesmo, é a mesma coisa que eu fazer uma análise? Foi da Levine. Aí Tá. o comentário foi curto e seco, né? Não, porque não tem nada a ver, falta o analista, entendeu? Essa relação a dois, né? Sim, e aí, nesse sentido, ainda mais, né? Porque aí, essa pergunta ela é provocativa. Tem muita gente que vai brincar, então tá bom, então eu posso fazer autoanálise. E vem uma outra pessoa e vai deixar um outro comentário que é assim: então se eu ficar uma semana conversando com a minha melhor amiga, é a mesma coisa do que fazer uma análise? É a complementação dessa dúvida. Então, não, então se sozinho não pode, então eu preciso de um outro. Tá, então eu vou arrumar minha melhor amiga. A gente toma café, come um bolo e vai conversando aqui e análise. E não também, né? Porque o lugar do analista é o lugar de um outro em que vai haver uma suposição do saber. Então, por exemplo, quando eu chego assim na Tamires e falo, Tamires, poxa, eu queria fazer análise com você, eu acredito que você tenha algo que me ajude. Eu acredito que você saiba alguma coisa ali que me ajude, né? Então, essa posição, essa função do analista é diferente também. Eu já ouvi muito essa do sozinho, né? Tanto é que tem toda uma discussão, né? Porque, por exemplo, Freud não teve uma analista, né? Então, e aí ele fala de ter feito autoanálise, mas, enfim, tem todas as problemáticas com isso. Tem gente que coloca como se ele tivesse feito a interlocução com o Fliss através das cartas, mas não é a mesma coisa ali, né? Então tem toda uma discussão de mas ele que criou, fundou a psicanálise e não fez. Tá, mas será que é a mesma coisa que trocar carta com os amigos, com um amigo ou conversar com uma amiga, né? Então, não. E curioso porque vocês devem se deparar com isso, né? De tem um encontro, sei lá, um encontro, um aniversário, um churrasco, um encontro de família. E aí aparece o comentário de, ai meu Deus, deixa eu ver. A Edmara tá me analisando, né? Tá aqui me analisando, né? Quase como se fosse possível algo nesse sentido. E não, ali não são as funções que ambos vão estar exercendo.
Então, a análise ela se configura nessa relação, como a Tamires colocou, analista, analisante, né? Uma mensagem que ela vai e ela volta de forma invertida a partir do grande outro, né? Então, é totalmente diferente. E, claro, passando pelo elemento transferencial, né? Se não houver ali o estabelecimento dessa transferência, não a transferência freudiana, no sentido de projeção, né, de alguém ali, enfim, mas numa suposição de saber mesmo. Então, não vai haver uma análise possível, né? Tem essas diferenças aí. Lorena, me lembrou muito. Eu não sei se é nos Não tô escritos achando quem que tá o falando. Cadê? Tamires. Eu não sei Achei. se é nos escritos que o Lacan fala sobre essa coisa de da função do analista não ser essa, não é intuitivo o trabalho do analista, né? Não é essa coisa mística, né? De, vou te analisar, vou ler seus pensamentos, que as pessoas imaginam que a gente faça isso, né? Nossa, tá lendo meus pensamentos. Quando a gente devolve algo pro paciente que ele, nossa, mas é exatamente isso. Como você sabe, né? E o nosso trabalho é totalmente o contrário, não é intuitivo, é totalmente contra-intuitivo, né? Porque não é uma intuição, né? É muito trabalho a ser feito aí de teoria, técnica, para poder a gente dar conta disso. Sim, e quando você fala nessa do intuitivo, é uma das coisas que ela vai trazer aqui, que é com relação ao acaso. Tanto é que quando eu fui fazer o convite aqui pro grupo, teve muito isso do acaso. Que aí a pergunta é, existe acaso, né? Ou você acredita em acaso? E aí o Lacan vai colocar que não é por aí, né? Existe toda uma estrutura ali operando. E isso é interessante também, porque uma vez eu estava na discussão de caso, eu não vou lembrar a intervenção exatamente, mas alguém pontuou tipo assim: ah, mas foi sorte o paciente ter falado exatamente isso e o analista ter pontuado isso. Que o paciente podia ter falado outra coisa, né? E a discussão foi essa: não, não é sorte. Não é sorte, não é adivinho, né? De uma outra ordem, é de uma leitura de uma estrutura. É da compreensão de que ali tem uma lógica, né? Então é isso, né? A gente não lê mente, né? Às vezes o paciente fala, nossa, mas é exatamente isso que eu estava pensando, ou, né, exatamente. Não, é uma questão de leitura mesmo, de leitura discursiva, né? A gente não é adivinho, não tem superpoder, não se coloquem nessa posição que é uma furada. Então é puramente a leitura dessa lógica, né? Em que a gente vai entender que o acaso não é bem acaso assim. Bom, continuando. Ela coloca da mesma forma, a Traudentung não é, como quer a tradução para o português, interpretação do sonho, mas sentido do sonho, definido pela hipótese estrutural da metáfora. E aí, essa citação aqui está no texto da significação do falo. Não se trata da relação do homem com a linguagem como fenômeno social. Trata-se de encontrar as leis que regem essa outra cena. Não sei falar alemão, essas coisas assim, a gente tem que pedir ajuda da Cíntia. Até o Trandantong aqui saiu todo atropelado. É, enfim, que Freud, a propósito dos sonhos, designa como sendo a do inconsciente, os efeitos que se descobrem no nível da cadeia de elementos materialmente estáveis, que constitui a linguagem. Efeitos determinados pelo duplo jogo da combinação e da substituição do significante, segundo as duas vertentes geradoras de significado constituídas pela metonímia e pela metáfora. Efeitos determinantes para a instituição do sujeito. E aí, por que, né, isso tem essa relação com o sujeito? Assim como eu fui dando o exemplo do deslizamento metonímico, então tem um significante, vai deslizar para outro e para outro e para outro. Onde vai estar o sujeito? Entre cada um desses deslizamentos, entre cada um dessas articulações significantes. Então, essa importância ali também, no sentido da metonímia. Na metáfora também, a gente vai pegar um significante de uma cadeia ali relacionada ao eu, um significante relacionado ao outro, e aí vai haver efeito de metáfora, promovendo um sentido novo. Então, o sujeito está nesse entre também, nesse entre significantes. E
quando ele fala da interpretação dos sonhos, é muito curioso, porque, de fato, né, é, tem ali toda uma discussão de que seja quase que um livro de tradução ou de interpretação desses sonhos, no sentido mais assim, sonhou com isso, quer dizer tal coisa. O Freud, eu não sei se vocês já leram, é muito interessante, é gostoso de ler a interpretação dos sonhos do Freud. Mas ele fica o tempo inteiro falando, não é isso, não é isso, né? Não é um sentido pronto, né? Tem que ver no caso. Mas aí tem um capítulo lá específico que ele fala assim: ah, então os sonhos que têm a ver com objetos pontiagudos, guarda-chuvas, bengalas, não sei o quê, podem estar referidos ao órgão sexual masculino. Objetos como gavetas, porta-joias, não sei o que, né, tem uma relação com o feminino. Então, ao mesmo tempo que ele fala, não é um dicionário de sonhei com isso, quer dizer isso, ele mesmo ele coloca alguns elementos nesse sentido. E aí seria, por exemplo, algo já fechado. Se a gente fosse fazer uma leitura lacaniana, um significante e um significado. A caixinha de bijuteria, né, de caixinha de joias, é a mulher, né? A bengala ou o guarda-chuva tem a ver com o falo, tem a ver com o homem. Então ali já seria algo arbitrário nessa relação significante e significado. E apesar dele falar que não é isso, às vezes passa essa impressão, essa interpretação. E alguém, cadê? Adilson? Pode falar, Adilson. Não sei se foi sem querer, mas se não for, pode falar. Bom, vou continuando aqui com a coisa, você traz. É, então, pensar nisso, né? Como às vezes existem algumas contradições internas às teorias, né? E que a gente precisa estar atento a essa leitura, porque de fato, muitos pós-freudianos faziam essa interpretação mais. Então, eu sinto que você está fazendo isso por conta de tal coisa, pela projeção da questão da infância, enfim, vem pronto já. Então, vem essa significação ali vinda do analista. Então, uma coisa para a gente tomar um pouquinho de cuidado. Continuando. É por isso que, para Lacan, os conceitos que fundamentam a técnica psicanalítica só adquirem pleno sentido ao se orientarem num campo de linguagem, ao se ordenarem na função da fala. Então, a gente já tem aqui essa interlocução entre fala e linguagem. Então, o que que a gente tem de material bruto? É a fala. Então, um fala-ser, um ser falante, uma pessoa fala. Mas não é com a fala que a gente trabalha, é com a linguagem. Mas a gente tem linguagem se não tiver fala? Não. Então, a linguagem, a fala é um meio pelo qual a gente faz uma extração ali dessa linguagem, que a gente vai trabalhar, então, com significante e tudo mais. Para a gente também não menosprezar, né, a fala vazia, porque é a partir dela que a gente chega numa fala plena. É a partir desses enunciados que a gente chega nas enunciações. É a partir desses ditos que a gente consegue chegar nos dizeres. Então, é, não tem como pensar ali, fala e linguagem separado. Agora, se a gente está trabalhando só com fala, algo de errado não está certo, né? É bom a gente entender um pouquinho. Então, aí agora a Michelle falando sobre o livro da Luciana, né? O livro Lacan e a estrutura da cadeia significante convida o leitor a dar primeiros passos em direção a esse universo lacaniano, no qual o algoritmo de Saussure é a porta de entrada para a concepção da estrutura da linguagem, a definir a estrutura do inconsciente. Uma valiosíssima porta de entrada, que Luciana Salum se sobrepõe a abrir com a chave deixada pelo próprio Lacan, o Seminário sobre a Carta Roubada, texto escolhido por ele em 1966 para abrir os seus escritos. A autora sabe que a importância do texto é proporcional à dificuldade de atravessá-lo e se propõe, pacientemente, a mostrar caminhos para sua leitura, conduzindo o leitor passo a passo na complexa elaboração traçada por Lacan, que começa com o conto de Edgar Allan Poe
e vai até o exercício de transformar uma moeda jogada ao acaso em uma estrutura de rede e um repartitório. Então, antes de chegar nesse acaso, nesse jogo de moedas, em como é a lógica ali que se estrutura no caso da carta roubada, né, no conto, o repartitório. Então, antes a gente vai pensando nisso que é mais basilar, que é, por exemplo, nesse conto, qual que é o conceito do significante, o conceito do sujeito. Luciana Salum revela-se uma guia generosa, que coloca pedras de passagem nos lugares onde, seja por uma explicação um tanto apressada de Lacan, seja por um erro importante na versão publicada, o caminho parece nebuloso, quase intransitável. Sua condução habilidosa ajuda o leitor não só a enfrentar a aridez do exercício proposto por Lacan, mas também a compreender como a escolha do conto de Edgar Allan Poe e do jogo da moeda podem mostrar a relação entre estrutura, repetição e cadeia significante. Então, a gente viu, né, significante, agora ele já está falando em repetição, então é algo que insiste na cadeia, algo que se repete. E estrutura, né? A gente pensar no conceito de estrutura, como que isso se estrutura e depois como a gente consegue pensar isso em termos de estrutura clínica. Quando a gente sabe que um caso está em análise, né? Quando há essa entrada em análise, tudo tem a ver também com essa estrutura do significante. Para preparar o leitor para a caminhada, o livro começa com um breve comentário sobre alguns dos mais importantes autores que influenciaram o retorno a Freud de Lacan: Saussure, Jacobson, Lévi-Strauss e Benveniste, mostrando sua influência para que a função da fala e o campo da linguagem fossem colocados no centro dos problemas da psicanálise, num tempo em que os próprios psicanalistas pareciam ter se esquecido de que falar já é introduzir-se no objeto da experiência analítica. Então, por isso que eu falei, não dá para a gente negligenciar a fala, é com ela que a gente está se introduzindo ali nessa experiência analítica. É a partir dela que a gente vai trabalhar, lapidar, para pensar em termos de significante, de extração discursiva, né, de elementos que a gente consegue ter ferramentas ali para mexer enquanto analistas. Em seguida, ainda com esse cuidado de preparar o leitor, Luciana Salum lembra, pelo texto de Freud de 1920, Mais além do princípio do prazer, a articulação entre estrutura simbólica e repetição, observando que nele a repetição é pensada a partir do universo simbólico, a partir da estrutura em que ela se inscreve, para então afirmar que Lacan apresenta uma repetição que escapa à lógica intersubjetiva e nela é necessário incluir a estrutura. Repetição e estrutura se articulam, portanto, na medida em que a repetição, conforme afirma a autora, possui uma engrenagem estrutural, tal como os mitemas, numa moral da história, pelo mito individual de cada neurose, que volta a aparecer através do caráter aparentemente inesgotável da conduta repetitiva. Então, apesar de serem em sentidos diferentes, né? Então, por exemplo, quando Freud fala de recordar, repetir, elaborar, aqui a gente não está falando necessariamente de uma repetição de comportamento, né? Para a gente não confundir. Ah, então tá sempre escolhendo a mesma pessoa, o mesmo tipo de pessoa para se relacionar. Não é a esse fato, mas é a repetição dos significantes, dessas estruturas, que a gente vai poder se atentar. E quando ele coloca, né, eu acho interessante pensar nesse mito individual de cada neurose, porque a gente fala muito do livrinho dele, Mito Individual do Neurótico, que é super importante, assim, todo mundo também tem que, por algum momento, passar por ele. E a gente pensa, né, no mito individual do neurótico. A gente tem uma teorização, então, da neurose, mas o que que a gente vai perceber? Que cada neurose vai contar um mito diferente para a gente. Então, por exemplo, mesmo a gente pensando em um paciente
Um paciente que tem um discurso estruturado enquanto uma neurose. Pode ser que a gente trabalhe uma neurose e se encerre aquela análise e se comece outra de outra neurose, ou essa pessoa mude de analista e leve uma outra questão, então uma outra neurose, para a gente entender que essa forma, né, esse formato, essa estrutura, isso vai se repetir. Então, quando a gente fala de cura, né, em psicanálise, cura de uma neurose, não é a cura da estrutura, mas é a cura daquela neurose em particular, daquela articulação significante, daquele sofrimento advindo da linguagem. Então, essa pessoa não vai deixar de ser neurótica, ela vai sofrer por alguma outra coisa. E a ideia é que a gente vai ficando um pouquinho mais advertido nesse processo e não se enganchando mais tanto em algumas coisas. Mas quando a gente fala em cura, é cura daquela neurose, ou, por exemplo, daquele mito individual daquela neurose. Quando a gente cura isso, não cura a estrutura. Tudo bem até aqui? Então, o leitor terá chegado ao texto de Lacan com um interesse que torna quase irrecusável o convite de Luciana Salum para caminhar com ela mais um pouco. Convite aceito, o leitor entra pela porta do seminário sobre a carta roubada, refazendo os passos de Lacan. Primeiro, o conto de Edgar Allan Poe e a relação entre os temas da repetição e do significante, a lettre, que é a carta roubada, em torno da qual toda a trama se desenvolve, é também a letra, o significante, em torno da qual a repetição se articula. A carta é, conforme afirma a autora, o significante flutuante, que mostra que há uma memória de estrutura dentro de um sistema simbólico. Então, no conto, né, é sempre assim, não, a carta tá com fulano, tá com cicrano, essa carta, né? Então, essa carta, esse significante, ele tá sempre se mexendo ali nessas articulações, né? E aí o que que ela vai falar? Que tem uma memória de estrutura dentro de um sistema simbólico. É quase como se tivesse um trilho previamente estabelecido ali, por onde o significante vai caminhar. Né? No repartitório a gente vai ver mais isso propriamente dito. Então é como se houvessem uns lugares supostos ali para aquele significante operar, para aquele significante operar. Então não é tudo ao acaso, né? O significante indo à torta e à direita para qualquer lugar. O leitor chega então à explicação de que o objetivo de Lacan é diferenciar o acaso da memória lógica. E assim entende por que deve seguir adiante e enfrentar o complexo e imbricado trabalho de Lacan com suas moedas jogadas ao acaso. Aos poucos, a finalidade do jogo e de todo o trabalho de Lacan para tratá-lo como sinais, letras e montar a rede e o repartitório vai se esclarecendo. Luciana Salum mostra que o que Lacan apresenta são leis no jogo simbólico que irão ditar as possibilidades definidas pela estrutura, assim como demarcar as impossibilidades, também determinadas estruturalmente. Que a finalidade de toda essa construção é mostrar que o que tem aparência do acaso insere-se em uma lógica. Então, a gente está sempre falando de a lógica do caso, né? Qual que é a lógica que está operando ali no caso? Qual que é a lógica que está operando naquele discurso? Tem a ver com isso. E eu vou terminar só esse último parágrafo aqui, a gente já está chegando mais ou menos no nosso tempo. Eu sempre vou tentar não passar, porque eu sei que todo mundo tem compromisso depois. E assim o leitor chega à relação com a clínica e seu manejo. A repetição se define por determinações significantes, cuja estrutura é simbólica. O inconsciente se estrutura como linguagem. Essa linguagem obedece a leis, e são essas leis que regem um modo de articulação do mito individual da neurose. Nas palavras da autora, há leis no sistema simbólico que definem a estrutura na qual se produz o mito individual do neurótico. Por isso que quando, num caso, a gente faz uma leitura, né? A gente faz uma leitura ali no caso, a gente não está trabalhando com esse acaso,
né, que vai aparecer ali do nada, ou com algo que está totalmente fora daquilo. Então, a gente está trabalhando com uma estrutura que tem alguns elementos que podem aparecer, tem alguns elementos que não podem aparecer, tem algumas possibilidades que se abrem, mas sempre dentro de um limite ali. Por isso que, por exemplo, uma coisa que nos ajuda bastante é quando a gente pega o auxílio da matemática para pensar nos conjuntos, por exemplo. Então, às vezes, a gente tem um conjunto ali, por exemplo, do que é uma mãe ideal e o que é uma mãe. Ah, é porque minha mãe é diferente da mãe da minha amiga, porque a mãe da minha amiga, ela deixa ela comer bolo de chocolate de almoço, porque a minha tia, ela deixa as crianças dela, né, meus primos, brincarem na rua. Percebe que esses são elementos do que essa pessoa pensa ser uma mãe ideal. Então, uma mãe ideal é aquela que deixa comer bolo no almoço, que deixa brincar na rua. E a gente já sabe que se ela tá diferenciando, a mãe dela não é isso. Então, quem que é essa mãe dela? Quem que é a mãe que tá ali operando? Ah, é uma mãe que não deixa comer bolo no almoço, que não deixa brincar na rua. Então, a gente percebe que separando assim nesses conjuntos também ajuda a gente a fazer algumas leituras. Porque quando ela falar minha mãe, não vai ser naquele conjunto ali de mãe ideal que ela vai estar falando. Vai ser dessa mãe que ela tem e que tem um contraponto ali do que seria essa mãe ideal. Enfim, mais para a gente poder entender que esses elementos eles estão dentro de uma estrutura lógica e a gente entender qual é a lógica que está operando ali naquele caso é o que dá substrato para a gente poder manejar, para a gente fazer nossas interpretações, para a gente fazer um corte, para a gente fazer ato analítico. Então, acho que é fazendo essa interlocução também com a clínica que eu vou tentando caminhar aqui com o texto também, para não ficar uma coisa puramente teórica. Às vezes a gente estuda significante, vai em Soci, né? Entende toda a parte teórica daquilo. Lê o curso de Introdução à Linguística, excelente o livro, mas eu acho que a gente tem que pensar também como que isso aparece no caso, na clínica, e não deixar esses conceitos tão longe, tão distantes do nosso fazer. Porque senão a gente vai continuar estudando e vai ser um bom teórico, bons teóricos, mas vai continuar trabalhando com fala puramente com fala, né? Vai continuar trabalhando nesse nível e não na linguagem. Então, é poder pensar como se isso se articula também naquilo que é o nosso fazer, né? E aí, tudo bem? Estão vivos? Me deem sinais de vida aí. Ó, para quem não estava no começo, eu avisei, né, que várias pessoas tinham pedido para eu gravar e eu fiquei, não sei se gravo, não sei se como que eu vou disponibilizar isso. Eu ainda vou ver se eu mando o link do Google Drive ou se eu vou colocar como um vídeo não listado. Mas eu achei importante porque, como é um estudo, né, do livro, algo contínuo, às vezes a gente perde um pedaço e quer acompanhar ali, eu quero rever um trechinho, né? Ai, tive um compromisso no dia, perdi tal encontro. Dá pra gente rever ali, então eu vou disponibilizar para vocês aí. Até o final da semana eu vou ver como é a melhor forma. E é isso, fico à disposição para a gente continuar trocando. E semana que vem a gente continua no mesmo horário. Vocês perceberam que eu não, apesar de eu falar rápido, eu tentei não ir com pressa. Então, por exemplo, o objetivo não era terminar o prefácio, porque vocês viram o tanto de coisa que tem, né? Mas a gente vai caminhando e trazendo elementos de fora também. E assim a gente vai fazendo um percurso mais sólido. Porque se for para ler sozinho, vocês leem sozinhos, né? Então, sempre que a gente puder trazer algo a mais ali, contribuir com essa leitura de vocês, eu vou estar me dispondo a isso. Muito obrigada. Tem uma galera aqui que eu conhecia, tem uma galera que eu não conheço ainda, quero conhecê-los. E a gente se vê na semana que vem. Tchau. Obrigada, Lô. Tá ótimo do jeito que você está fazendo. Enriquece muito mesmo a prática com a teoria. Muito legal. Estou animada Vou também. deixar, vai continuar assim. Obrigada, Elô. Muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau.